crescer, florescer e multiplicar. Crescer, florescer e multiplicar. Crescer, florescer e multiplicar. Em nome de Jesus. Aleluia. Baixa um pouquinho o volume, tira esse oco. Irmãos, abra suas Bíblias, por favor. Eu quero trabalhar 2 textos nessa noite. Obrigado, Rubinho. Que eu acredito que eles vão trabalhar a sua mente. E a sua mente devidamente trabalhada e obedecendo o que você vai ouvir, você vai ser o que a palavra diz. Antes, o texto que, quando Jesus disse, não ande ansioso por coisa alguma. Aí ele fala, olhai os lírios, olhai as aves do céu e olhai os lírios do campo. Eu ia pregar hoje sobre 10 coisas que Deus fez por nós, dentro do livro de Efésios. Nós começamos um mergulho em Efésios, e o livro de Efésios é considerado a carta magna, a carta mais teológica do Novo Testamento, profunda. E uma das coisas que Deus fez por nós, depois de nos comprar e nos perdoar, nós fomos comprados e redimidos. Remidos e redimidos. Remido é porque Ele nos comprou com o seu sangue. Daqui a pouco a gente vai tomar ceia. E Ele nos redimiu porque Ele nos perdoou. Tá frio esse ar? Não? Pelo fato dele ter nos comprado e nos ter perdoado, Ele fez uma outra coisa também. Efésios capítulo 1. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos, irmão e irmã, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1. Peço que você leia essa semana pelo menos 2 vezes o livro de Efésios. Nós já fomos abençoados. Amém? Nós já fomos abençoados. Nós já estamos autorizados a funcionar. Nós já fomos autorizados a dar certo. Nós somos autorizados a multiplicar. Eu quero usar 2 textos. Um texto é de Gênesis capítulo 1 e o outro é o que está em Mateus ou é Lucas. Procura aí que não estava no meu plano falar isso. Mas isso está muito claro no meu coração. Mateus capítulo 6, 31. Quem aqui quer continuar sendo curado ou ajudar pessoas a serem curadas de ansiedade, depressão? Isso é o mal do século. Gente deprimida e ansiosa. Quando Cristo quis curar a pessoa de ansiedade, Ele mandou olhar para os lírios. E eu não te engano, eu não achava graça em olhar para os lírios. Eu não achava graça em olhar para as flores. O que eu vou aprender? Eu ainda pensava assim, o que eu vou aprender com as flores que nascem hoje e morrem amanhã? Eu falei, Jesus, tem alguma coisa que Ele está falando aí, mas para mim não faz sentido. Até que no ano retrasado, em setembro, eu resolvi fazer o que Ele mandou. Olhar as aves e olhar as flores. Falei, para mim não faz sentido nenhum olhar a árvore, olhar a ave. Mas eu fui olhar. E eu aprendi muita coisa com elas. Depois eu falei, com as aves até deu. Agora, com as flores, eu quero ver o que vai acontecer, Senhor. E naquele período de setembro do ano retrasado, ano passado ou retrasado? Ano passado, em setembro, que a gente fez um jejum prolongado em setembro, quem lembra? Foi setembro. Eu acordava de manhã e eu ia andando. E eu cheguei num lugar na beira da água e vi uns lírios. Parei, olhei e falei, me ensina. Já que o Senhor não mandou eu olhar Sócrates, Platão, o filósofo A, B e C, o sábio A, B
e C, e nem mandou olhar Salomão, mandou olhar as flores. E depois ele diz que nem Salomão teve o que as flores tiveram. Colocou as flores em um patamar mais elevado do que Salomão. Ele falou, nem Salomão em toda a sua glória. Aí eu falei, eu quero saber. Amém? Tá ficando bom, não tá? Eu falei, eu quero saber. Quero entender o que tem nessas flores aí que para mim não faz sentido. E que o Senhor mandou e disse que cura a ansiedade, ou seja, o medo do futuro. E cura os pesos do passado. E aí está escrito, Mateus 6,31. Não, Mateus 6:28. Quanto ao vestuário, pode baixar só um pouco mais. Por que andais ansiosos? Na minha Bíblia está solícito, é isso. Ansioso e solícito é a mesma coisa. Cristo estava ensinando isso para os apóstolos, para os discípulos no geral e para os apóstolos que estavam ao seu redor. Por que andais ansiosos? Ansiedade é um medo do futuro. Isso é ansiedade. Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Como eles crescem. A primeira coisa que ele mandou olhar para os lírios do campo, eles crescem. É uma afirmação, eles crescem. E ele ainda fala como eles crescem. No português, o como tem uma, como é que fala? Uma aplicação. Quem sabe a aplicação do como? Como eles crescem. O que ele está tentando ressaltar aí? Intensidade. Como eles crescem. A lição de intensidade. Como eles crescem. Como eles crescem. Então, para quem não gosta de crescimento, você está contra Deus. Porque dentro de nós existe o DNA do crescimento. Amém? Hoje eu disse para minha nora, ela falou assim, muita qualidade, meu sogro. E eu disse, que bom, minha nora, qualidade. Só que Deus também quer quantidade. Vamos corrigir? Quantidade e qualidade. E sabe por que eu falei isso? Porque o inferno está se enchendo lá de quantidade ou de qualidade? É quantidade, meu filho? É qualidade ou é quantidade? Quantidade. Por que Deus quer quantidade? Porque o inferno está se enchendo de quantidade. Eu falei, então Duda, é qualidade e quantidade. E é muito bom quando você fala de quantidade sem se sentir culpado. É muito bom quando você fala de crescimento sem se sentir como é que seria? Como um homem que só se preocupa com o quê? Com números. Por que Jesus falou? Como eles crescem. Lição de crescimento. Uma lição que já tem aqui, crescimento. Como eles crescem. É por isso que você não fica em paz, irmão. Quando você não dá certo, você não fica em paz. E sabe por que você não fica em paz? Quando você não cresce, quando você não desenvolve? Porque você não foi criado para ser estático, parado, doente. Você foi criado para crescer. Ele falou, como eles crescem. Como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Ou seja, eles não ficam andando. Aí eu falava, ué, como é que cresce, mas não trabalham nem fiam? Eles não andam, eles não se movimentam. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora, por que que os lírios crescem? E por que que eles dão flores? Está aqui. Pois se Deus... Por que que eles crescem? Por que que eles crescem? Oi? Porque se Deus assim... Porque se Deus assim... Assim é indicando algo. Assim como crescendo e florescendo. Os lírios crescem, os lírios florescem, a ponto da flor morrer no dia seguinte. Mas se assim eles crescem, pois se assim Deus veste a erva do campo. Sabe, quer ver Deus? Dá um passeio no jardim aí, olha, Deus está ali. Amém? Ontem, Priscila, eu cheguei pro vizinho, eu estava embasbacado com as moreias. Aí o vizinho estava ali na porta, um vizinho nosso. Falei, vizinho. Aí ele veio. Eu falei, olha só Deus aqui. Ele está vendo aqui Deus? Como é que cresce? Está vendo isso aqui? Isso aqui era uma coisa que virou 3, 4. Aí ele falou, é impossível não dizer que tem Deus, né? Não importa se você não tem religião. Não tem como você não dizer que não tem Deus. E evangelizei ele mostrando as moreias. Porque Deus está ali. Porque se Deus assim veste. Como é que é o assim de Deus? É com crescimento. Como é que é o assim de Deus? Com florescimento. E como é que é o assim de Deus? Com expansão. Aí eu mostrei para ele a moreia. E ele saiu com a mensagem. Jesus Cristo queria ensinar, falou isso para curar os apóstolos da ansiedade. E curar quem ouvisse da ansiedade. Medo do futuro é falta de fé em Deus. E como é que eu tenho fé em Deus? Quando eu aprendo. A fé vem pelo ouvir. Então Deus veste a erva. Deus faz a erva crescer. E o que eu não entendia antes? Eu não entendia, mas como que ela cresce se ela não trabalha? Como que ela cresce se ela não anda, como os pássaros? E eu não entendia. Aí aquela voz lá no sítio falou para mim assim: parado também cresce. Eu falei, é mesmo? É. Aí dentro de mim ficou assim, você está vendo ela parada? Mas onde ela está parada? Na terra, com água, com os nutrientes. E parada ela se alimenta. James, quando você para jejuar, para me buscar e quando você para me buscar em oração, jejum, leitura, você está se alimentando. E quando você se alimenta, você cresce. Você se expande. Se entendeu, dê um aplauso ao Senhor. Se você entendeu. Parado também cresce. Amém? E aí, vem no meu coração: seja como as plantas que param e seja como os pássaros que se movem. Então, James, há momentos que você para e fica só absorvendo. Aí você vai o quê? Crescendo. E seja como os pássaros que voam, que agem. Então nós temos que, em alguns momentos, ser como a planta, e em outros momentos como os pássaros. Parado também cresce. Uma palmeira florescerá o justo, crescerá como o cedro do Líbano. O que o cedro está? Plantado, firme. As moreias estão plantadas. As de lá de casa cresceram mais. A daqui a gente colocou numa terra que inclusive o Leandro trouxe. Ela ficou assim. Mas a de lá de casa, ela ficou assim.
cavei por baixo, chamei o Paulo, o povo chama ele de Paulo Marreta, né? É Paulo o que ele mesmo? É Paulo de quê? Tem Paulo César e Paulo... Esse é o Paulo Roberto e o de lá? É o Paulo o que você? Paulo João, ou João Paulo. Fomos cavando, eu falei, agora ajuda, Paulo, segurei 2 homens para pegar o negócio, aí colocamos num carrinho de mão e trouxemos ela plantada. Aí ela se dividiu. Aí eu aprendi o macete. É por isso que eu estou chamando vocês direto para parar e jejuar. É por isso. Porque eu descobri que parado também cresce. Quando a gente para buscar Deus, quando a gente se estabelece em Deus, quando a gente se planta numa verdade, se firma em uma verdade, a gente também cresce. E essa verdade nos alimenta. E aí nós seremos como as plantas, como crescem. E sabe? Por que talvez Jesus não botou Salomão maior do que as plantas? Porque nem sempre Salomão foi plantado na palavra. No final Salomão arrumou 1000 mulheres. Salomão acabou idólatra. Mas as plantas obedecem Deus até o fim. As aves obedecem Deus até o fim. Você já viu uma ave quando o ser humano bota fogo no lugar, suja de petróleo? Você já viu? Aquela ave tentando levar o seu desígnio até o final, já viu? Já viu uma planta como ela obedece? Você pode botar cimento no chão, mano. Se ali embaixo tinha uma semente, se ela achar uma rachadura e ela achar um terreno propício, ela dá o jeito dela de crescer, porque ela recebeu uma ordem no dia da criação. E ela cresce, porque Deus faz ela crescer. Se o Pai assim veste a erva. E por que é preciso falar desse jeito? Porque tem vozes que falam no seu ouvido o tempo inteiro: vai dar errado, não pode, não dá. E tem hora que você usa a derrota como um sistema cristão, a pequenez como um desígnio, quando não é desígnio de Deus, a pequenez. É assim que Deus veste a erva, crescendo. É assim, uma coisa pequena que cresce tanto que as aves do céu vêm para debaixo dos seus braços. É assim. Parado também cresce. Leia um livro, estou parada. Jejua, estou parado. Moisés parado com seus braços erguidos, mas a unção passava por ele e neutralizava os capetas lá embaixo. E os caras lutavam, a árvore no monte e as aves no vale. Tem hora que você tem que ter as duas unções, a unção da ave e a unção da erva, parado e em movimento. É por isso que hoje nós fazemos assim: uma semana de trabalho, uma semana de jejum. Uma semana de trabalho, 15 dias de trabalho, uma semana de jejum. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu aprendi a parar. E sabe o que Deus me fez? Ele me curou. Porque quem me conhece sabe como eu era acelerado. E por que você desacelerou, pastor? Porque um dia a voz de Deus, de manhã cedo, falou para mim: James, parado também cresce. É por isso que quando eu vejo que está tudo muito difícil, Onesi, eu paro e me planto. E eu vou extrair. Repita comigo: parado também cresce. O diabo quer ver você em movimento direto. Às vezes nos movemos quando devíamos estar parados. Então pare, se fortaleça, se robusteça, expanda e depois voa. Parado também cresce. E cresce assim.
agradecer a Deus pelos ensinos. Parado também cresce, e parado no lugar certo. Pare na palavra, pare em um mandamento, se fixe em uma palavra, se plante em uma promessa e não saia dali. Não seja uma pessoa que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora está aqui, outra hora está aqui, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Seja um homem de uma coisa só, aprenda a ser plantado. Apóstolo Paulo fala: eu bem sei em quem eu tenho crido. Isso é firmeza. Tenha a firmeza de uma árvore e cresça. Pegou? Cuidado quando Satanás te quer se movendo demais. Várias pessoas me perguntaram quantas pessoas morreram na época da pandemia, quantas pessoas saíram da igreja na pandemia, quais os prejuízos da pandemia. Pela graça e misericórdia de Deus eu pude dizer: nenhum. Sabe por quê? Porque naquele período que estava a desgraça na terra, a gente resolveu plantar. E enquanto estávamos plantados, Ele prometeu que a igreja ia expandir, e ela cresceu. Parado também cresce. Lembra daquele sonho? Que batia um carro ali, quebrava tudo, e a visão era: vai crescer. Não cresceu, meu filho? Está aqui, cresceu. Cresceu? Parado também? Cresce. Que hora foi esse sonho, pastor? Às 4h40, antes de vir para a oração de terça-feira. Parado também cresce. Não deixe o diabo te tirar da oração. Não deixe o diabo te tirar do jejum. Não deixe o diabo te tirar da leitura bíblica. Não deixe o diabo te tirar de uma verdade espiritual. Não deixe o diabo te tirar de uma convicção. Fique plantado. Paulo dizia: eu bem sei. Eu bem sei. Podemos falar 7 vezes desse jeito, pelo menos para gerar fé em você? A senhora entendeu, irmã? Porque quando conversamos não tem blá blá blá. Eu falo para a senhora: pá, vamos. Por causa disso, porque é assim que a senhora vai crescer. É assim que será. É assim. Você não vai ouvir o diabo dizer: a luta é grande, porque é muita prova. Prova para ser aprovado e depois crescer. Prova para mudar de fase e depois expandir. É por isso que amanhã, às 7 horas, eu vou na sua casa conversar com você e com sua esposa. Sabe por quê? Porque é assim que Deus quer. Amém. Vamos ler lá? Pois se Deus assim veste a erva do campo, você não tem que ter inveja de artista de televisão, não tem que ter inveja de prostituto nenhum, de jogador de futebol mundano, você não tem que ter inveja do seu coleguinha, você não tem que ter inveja do seu colega, do empresário, você não tem que bancar o necessitado, porque o teu pai veste assim. Alguém me escuta? Então dá um brado, igreja! Grita, igreja! É assim. Entendeu, minha nora? Entendeu? Assim. Quantidade com qualidade com quantidade. Eu disse na reunião que hoje a gente ia almoçar e ia conversar. E a conversa aconteceu. Qualidade e... Não, eu tenho 5 clientes. Esses são bastante para me manter. 5 pode virar 25. 25 podem virar 50. 50 virarão 500. Porque é assim. Porque é assim. Sabe por que Deus tem hora que julga e critica e bate no teu espírito de miséria? Quem já teve Deus te corrigindo contra a miséria? Que levanta a mão. Quem já teve? Essa semana eu fui corrigido. Eu falei: Deus, eu devo sonhar com tal coisa. Sabe o que aconteceu, meu filho? Eu dormi e pedi um sonho. Eu falei: eu devo pensar nisso? Aí eu tive um sonho. Que quando eu bancava o miserável, espíritos malignos vinham falar mentira para mim.
Ficavam uns homens assim, vestidos do exército, com cara de judeu assim. Aí quando eu andava com uma sandália velha que eu estava usando lá em casa, a sandália soltava na frente de todo mundo. Aí esses homens demoníacos ficavam falando bobagem para mim. Quando eu acordei, meu irmão, peguei aquela sandália. A sandália estava com um prego. Era do Isaac. Aí ele botou um prego, depois ele comprou um e a sandália ficou lá. Eu falei, tá dando para usar? Quando eu acordei, a frase veio: para de bancar o pobre. Para de bancar o miserável. Para de bancar o miserável, porque você vai chamar demônio para você. Porque não é assim. É assim. Ali, bota o dedo para lá. É assim. É assim, assim. É assim. Meu amigo, acordei virado no samurai. Peguei as duas sandálias, joguei dentro do lixo assim, ó. Falei, sai para lá, desgraça. Vai para lá. Vai para lá, vai. Isso não representa Deus não, irmão. Isso era muito bom lá na Bahia, quando o pai recebia um salário que só durava até o dia 15. Aí era bom. Só que hoje meu pai é outro. Teu pai é outro hoje. Joguei fora. Estou usando a do Isaac agora. Aí ele falou assim: pai, quer que eu compre uma sandália para você? Eu falei, não, eu estou para comprar um boot aí, vai vir com sandália. Comprar um boot maneirão, sabe? Pisar na cabeça da serpente. E vem a sandália junto. Porque é assim. A voz disse, para de bancar o miserável. Para de bancar o miserável. Porque não tem beleza nenhuma nisso. Não é comprar o que não pode. Mas uma coisa é você não comprar o que não pode. Outra coisa é você alimentar um espírito que não está mais em você. Porque é assim que Deus veste. Assim. É uma questão espiritual. A redenção foi para redimir tudo. Ele redimiu teu espírito, tua alma, teu corpo, tuas finanças. Ele redimiu tudo. E agora vamos para: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais? Você fica admirado com a planta? Fica admirado com o pé de manga? Dona Leda tem um pé de manga lá. Quem já viu aquele pé de manga da Dona Leda? Quem já comeu manga de lá? Quem já viu o povo levando balde de manga? Ela dá manga. Faz suco de manga. E de madrugada ainda é assim. Tuf, tuf, tum. Tem hora que eu estou entrando lá meio distraído. Você sabe, né, Letícia? Eu estou entrando distraído lá, daqui a pouco. Tuf, o que foi? Parece um tiro. É a manga. Amigo, Deus é assim. Deus é generoso. Deus é generoso. Deus é generoso. Assim, igual o pé de manga. E se ele faz assim com o pé de manga, quem pegou? Quem pegou? Se ele faz assim com o pé de manga, não é faz comigo não. Errou, irmã, perdeu. Vai ter que me dar um almoço amanhã. Se ele faz assim com o pé de manga, pegou, Mateus? Se ele faz assim com o pé de manga, muito mais comigo. Foi por isso que quando você disse para mim, tinha quantidade, meu sogro, qualidade, eu falei, pois é, minha nora, quantidade. Vamos corrigir enquanto comíamos um frango. Quantidade, minha nora. Depois chamei Samuel aqui para vir ver o negócio da piscina e falei, tu está contente com isso? Ele, não, pai. Eu falei, então continue descontente. Alimente essa raiva. E esse negócio vai ter que encher. Porque é assim, filho. É assim. Aqui estou sendo boca de Deus na sua vida, profeta. É assim. Muito mais. Cristo vai fazer comigo muito mais do que ele faz com a ave, do que ele faz com um pé de pau, com um pé de jaca. Você, querido, é muito mais importante do que um pé de manga. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque se você não souber, a coisa vem e você faz o quê? A coisa vem e você faz o quê? Você joga fora. Você não se prepara. Você não se equipa. Não se equipa para poder fazer milagre. Não se equipa para ganhar alma. Não se equipa para casar. Não se equipa para poder ganhar dinheiro. Não se equipa para ter saúde. Não se equipa para viver bem. Não se equipa para ter uma saúde legal. Um dia eu conversei com alguém que era cantor gospel e falou assim, se for para eu morrer usando fralda, eu não quero. Já planejou um fim trágico.
Eu falei, não, fera, não, como a palmeira florescerá o justo. Eu quero estar com 80 anos e descendo daquele altar que vai ser essa igreja, desse jeito aqui. Alguém me ouve? Amém. Vou fazer 50 o ano que vem. E aos 60 pelo menos igual Tom Cruise. 60 anos. Fez um filme que já faturou $1 bilhão. Sabe o que é isso, cara? O filme já faturou 1 bi. 1 bi. Um homem com 60 anos. Às vezes o ímpio está vivendo o princípio de Deus que o crente devia viver. Você tem que crer para acontecer, porque se não vem você joga fora. Se você não estiver acreditando, como que nós vamos multiplicar uma igreja se não acreditar que Ele quer fazer crescer? Como que você vai sair das dívidas se você não acreditar que Deus quer te dar uma bênção em um dia que pague todas as dívidas do ano inteiro? Como? Como que você vai acreditar que Deus quer te fazer crescer e te colocar em uma posição chave na sociedade para salvar a vida, se você acha que a prova está doendo e essa prova nunca acaba? É assim que Deus quer fazer? Assim. E quando acontecer, você não tem que pedir desculpa para ninguém. Eu vou te dizer, eu não tenho que pedir desculpa para ninguém por estar dando certo. Tá me ouvindo? Porque é assim que Ele quer. Você não tem que pedir desculpa para ninguém por estar comendo bem, porque é assim que Ele quer. Você não tem que pedir desculpa para ninguém por estar se vestindo melhor, porque é assim que Ele quer. Você não tem que pedir desculpa para ninguém por conseguir fazer pela primeira vez a reforma da tua casa, porque é assim que Ele quer. Você não tem que pedir perdão para ninguém por ser cabeça no teu trabalho, porque é assim que Ele quer. E se entendeu, dá um brado. É assim. Quem aqui já se sentiu culpado por crescer? Levanta a mão além de mim. Sentiu uma culpa, um medo, um problema, parecendo que você estava errado, porque você estava rompendo um ciclo de mentiras. Disseram, aqui é o teu lugar, é assim que deve ser. Daqui a pouco você começou a sentir um pouquinho do crescimento. Não pode, mentira. É assim. E por último, eu quero encerrar para a gente poder passear. Pode começar a servi-la. Vim para os irmãos vindo para frente. Quem agora entendeu a ilustração da moreia? Aumenta, expande, floresce e multiplica. Amém? Aumenta, expande, florescendo, e depois solta o... Põe na cabeça, é assim que será. Já está determinado. É assim que será. Por que você não precisa ficar ansioso? Porque vai acontecer. Você só tem que crescer. Gênesis capítulo 1. Sabe o que é isso aqui hoje? Sabe o que é essa ceia? Sabe o que é essa ceia aqui, irmão? Tu sabe o que é isso? Isso aqui foi Jesus que morreu por mim e por você. Que cresceu, morreu, ressuscitou e se transformou em nós todos. Agora, ó, o Espírito dele está em mim e em ti. Olha aqui, um que virou isso tudo. Aleluia. Eu estava em Santarém, contei isso na célula lá de comendador, lá de Caxias. Eu estava em Santarém, o cara deu um cavalinho de pau. E eu falei, caramba, como é que pode isso? Um cavalinho de pau diante do restaurantezinho que eu estava comendo. A mulher falou assim, o homem falou, rapaz, você está achando ruim porque ele deu um cavalo de pau? Alguns anos atrás, a essas horas estaria tendo um assassinato aqui nessa frente. Mas graças ao crescimento da igreja, isso acabou. O máximo que estão fazendo é dando um cavalo de pau. Sabe por quê? Porque só a Igreja da Paz em Santarém tem 70 mil pessoas. Eu vou repetir, só a Igreja da Paz tem 70 mil pessoas. Fora a Assembleia, fora Adventista, fora Batista e fora todas as outras. Só ela, 70 mil almas. É a igreja crescendo, florescendo, multiplicando e dizendo, Satanás, muda de lugar. O pastor de lá foi para Parintins. Sei lá se ele foi visitar ou foi morar lá. Quando ele chegou em Parintins, em outro lugar, Santarém era uma das cidades mais violentas do Brasil. Hoje é uma das cidades mais pacíficas. Sabe quem mudou, Daniele? A igreja.
Sabe quem muda? A igreja. Mas a igreja só muda se ela o quê? Se ela cresce. Por isso que você não pode ser doente de achar que não tem que crescer. Como é que pode trazer? Só domina quem cresce, irmão. O pastor estava lá em Parintins. Aí o cara endemoniou. Quando o pastor foi expulsar o demônio do cara, o pastor era de Santarém, foi para Parintins. Quando foi expulsar o demônio do cara, o demônio olhou para ele e falou: você está aqui também? Aqui também? Foi, o demônio falou para o pastor: aqui também? Parece que o demônio mudou de Santarém, foi? Parece que o demônio mudou de Santarém, foi para Parintins, e o pastor veio para Santarém também. O demônio falou: e agora, eu vou morar onde? Onde eu vou morar? Não dá para morar mais nas pessoas, porque eles estão convertendo as pessoas? Não dá mais para destruir as casas, porque eles estão mudando as casas? Aleluia! Sabe o que é isso? Crescer, expandir, florescer e multiplicar? Para com essa conversa linda de que eu só quero qualidade, que eu não ligo para isso, eu estou feliz do jeito que eu estou. Isso é disfuncional. Aleluia. O seu pai quer isso. É assim. Amém? E como esse é o ano do domínio, Gênesis 1. É possível eles irem entregando os elementos da ceia e vocês me ouvindo? Sim ou não? Beleza, assim a gente recebe, acaba na hora certa e você aprende. Pode distribuir, por gentileza. Gênesis 1. Esse ano é o ano do domínio. E para que você não pense que eu estou aqui falando de dinheiro, de coisa material, eu estou falando de cura emocional. Não ande ansioso. Não ande com medo, porque o teu destino é crescer. Não ande ansioso, porque o teu pai quer que você cresça mais do que uma amoreia. Aleluia. Agora, como eu e você fomos treinados na escassez e na pobreza, quando isso vem, dá o quê? Quando isso vem, Wilson, dá o quê? Dá um choque. Já vi colegas de ministério, quando vê outro colega crescendo, fala: agora ele tem um império. Um dia eu estava conversando com um colega que tinha uma igreja de 70 pessoas, e o outro estava com uma igreja de 300. Sabe o que ele falou? Em vez de falar assim, vou lá aprender com ele, né? Ele falou assim: agora ele tem o império dele lá. Inveja, raiva, despeita. Para que ficar xingando os outros, irmão? Para que isso? Aceita que Deus quer te fazer crescer. É só isso. Aceita. E depois que você aceitar, amanhã, ó, regaça as mangas e fala: eu vou pegar firme essa semana. Eu vou estudar firme essa semana. Eu vou orar firme essa semana. Eu vou ligar firme essa semana. Eu vou melhorar firme essa semana. Por quê? Porque é assim que Ele quer que seja. É assim. Gênesis capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente e a sua espécie. Vamos falar da erva. Capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra erva vivente, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E quem puder falar, fala firme o resto. Não, eu falei para falar firme. E assim foi. Quem quer que o que Deus falou ao seu respeito assim seja? E Deus disse que ia te fazer crescer. E assim? Quem aqui já foi espancado por aquela... aí você acordou. Aí você acordou. Quem aqui já falou uma coisa que estava queimando na Bíblia? E você contou para alguém que não crê no assim foi. E a pessoa conseguiu, meu irmão, simplesmente te desmotivar, te desviar, te entristecer.
Quando você não conseguir mudar o ser humano, diga para você mesmo: assim será, assim foi. Assim foi. Assim foi. Ele mandou a erva produzir e ela o quê? Não, mandou a terra produzir. E a terra o quê? A terra obedece. Você quer crescer? Obedeça. Obedeça. Você quer crescer, irmão? Obedece. Para de ser desobediente. Obedece o que Deus está mandando você fazer. Obedeça. Ele disse: produza. Produza é uma sugestão ou um mandamento? Produza é uma sugestão ou uma ordem? Você quer crescer? Obedeça a ordem. Onde houver uma fenda, você vai atravessar. Chamou isso de resiliência. É a resiliência, a planta que cresce no asfalto. Nome bonitinho. O nome disso é obediência a um comando eterno. Não é que você é resiliente, é que você é obediente e o poder de Deus torna você invencível. É isso aí. Esses nomezinhos bonitinhos de agora, resiliência, essas coisas, né? Essas coisas da motivação. Não é resiliência não, irmão. É obediência. Produza a terra, dá seu jeito, porque eu já te enchi de poder. E assim foi. E disse Deus algo sobre esse lugar, e assim. E por que assim foi? Porque você foi lá e fez. Acabou. Obedeça. E por último, Deus criou o homem. Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Verso 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus lhes disse, alguém pode ler? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Só domina quem cresce. Quem não cresce não domina. E não domina quem não obedece a uma ordem. Eu disse hoje para uma irmã aqui no fundo, quando eu chamei ela para conversar, eu falei: olha, eu sei que não é assim que deve ser. Eu sei que é assim que deve ser. Mas eu não sei tudo que deve ser feito. Mas à medida que eu me posiciono, que nós nos posicionamos em uma coisa, Ele vai ensinando as outras coisas. Você é programado, está dentro de você o crescimento. E por que Ele quer que você cresça? Porque à medida que você, pela palavra, se torna parecido com Deus, Ele quer que a imagem dele se expanda. Eu leio a Bíblia e obedeço, leio a Bíblia e obedeço, leio a Bíblia e obedeço, leio a Bíblia e obedeço. Estou me parecendo com quem? Com Deus. O que Ele quer? Que essa imagem, essa semelhança também se... Deus é pai, eu também me torno um bom pai. Deus ama uma pessoa mais do que uma mãe, eu me torno uma melhor mãe. Deus é um pai, um Senhor maravilhoso, eu me torno um patrão maravilhoso. Cristo foi o melhor servo que já teve, eu me torno o melhor empregado. Estou sendo a imagem e a semelhança de Deus. Quando eu me torno a imagem e a semelhança de Deus, Ele fala: cresça, eu quero que isso vá para outro lugar. Expanda, porque eu quero que isso vá para outro lugar. Eu quero que a minha imagem, através de você, vá até o confim da terra. O fulano ganha milhões para poder prostituir, adulterar, roubar, matar, cheirar. Eu quero que você ganhe milhões para poder fazer minha palavra crescer. Cresça! Agora, por isso que você tem que amar a palavra, por isso que você tem que amar a obediência, por isso que você tem que amar a submissão.
Porque é isso que te transforma igual a Deus e semelhante a Ele, semelhante a Deus melhor, e faz com que Deus te autorize a dar certo, te autorize a expandir o teu pendão, e lá na frente você solta uma flor linda, e a pessoa encosta e fala: que flor linda, que coisa bela a sua vida, que coisa bela a sua célula, coisa bela a sua casa, que coisa bela as suas finanças, que coisa bela o seu falar, que coisa bela a sua coragem, que coisa bela. Aí você fala: você achou bonito? Eu tenho 10 sementes para você. Porque Deus assim quer. Você fica firme. Só que depois você fica chato. E sabe por que você fica chato? Porque é nisso que você agora acredita. E agora o que você quer é ser como aquele pé como aquela planta que mesmo enterrada no, como é que fala? No concreto, tenta encontrar um jeito daquilo sair. Eu quero dizer para você, ainda que você esteja entulhado hoje aqui, ainda que você esteja cheio de concreto na sua cabeça, ainda que você esteja com alguma coisa travando você, você vai dizer: é assim que Deus quer que eu cresça, e eu vou crescer. E eu vou crescer a sua semelhança, e eu vou crescer a sua imagem. Porque assim Ele quer. Foi por isso que hoje eu chamei Samuel, líder de jovem dessa igreja, aqui dentro desse gabinete. Olhei dentro da cara dele e falei: você está entendendo o que eu te falei? Ou você está achando que eu estou falando muito? Enquanto essa piscina enchia, ele disse: eu sei do que você está falando, porque eu também não estou contente. Bora resolver. Bora resolver. Eu falei: então essa semana que você faça isso, isso e isso. Produza, não é sugestão, produza é ordem. Nós vivemos num mundo que ninguém pode dar ordem mais. No mundo de hoje é tudo sugestão. E eu quero dizer, Deus não trabalha com sugestão, Deus trabalha com ordem. Deus não vai te fazer sugestões, Deus vai te dar ordens. Aquele homem que conseguiu ver o seu servo curado, ele disse: eu sou um homem debaixo de autoridade, e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Sabe o que é isso? Submissão. Estava indo para de recuperação essa semana, falei com você. Falei: pega uma serra elétrica e serra esse caule, sem mexer na raiz, e volta depois de 1 ano, meu filho. Aquela árvore vai estar dizendo assim: Ele mandou eu crescer, e eu vou crescer. E parada ali, a raiz dela vai lá naquela porta daquela porta lá. Quando você vai arrancar uma árvore, você sabe que o negócio enraiza. E ela vai caçar um jeito de se alimentar, porque ela está obedecendo uma ordem: cresça. Talvez a distância entre o teu crescimento e a tua pequenez é você aprender a partir de hoje a obedecer o que você não anda querendo obedecer, das ordens que Deus te deu. Porque Deus não te dá sugestão, Deus te dá ordens. Não é sugestão, são ordens. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te conceda. Perguntei para ele: ficou feliz com o que aconteceu? Ele falou: não, pai, não fiquei. E eu disse: permaneça infeliz e obedeça às soluções, e em breve você vai estar radiante, porque é assim que Ele quer. Estou pregando e aplicando, pregando e aplicando, pregando e aplicando. Daqui 1 ano essa igreja, daqui 1 ano, você estará em um dos cultos, porque você cresceu tanto, irmão. Você expandiu tanto, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, como diz a música. Porque você tem um pai que te ama, porque você tem um pai que não falha, porque enquanto o diabo vem para roubar, para matar e destruir,
O seu Deus, o seu Pai, o seu irmão, o teu Senhor veio para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Essa semana a pastora trabalha em 2 lugares que eu não vou dizer o nome, até por questão sei lá, esse nome. Estavam tomando café ou se arrumando para trabalhar e ela falou assim: não, porque lá eu sou chefe. Eu falei: tu é chefe? Não sabia. Não, porque eu sou chefe lá. Eu falei: tu é chefe? Ai, chefinha. Não é, amor, sou chefe. São várias pessoas que eu comando. Eu falei: você comanda? É. É simples. Amém? Parou de ser a Verinha. É para crescer. Alguém me ouve? Ninguém nasceu para ser a mesma coisa a vida toda. Cresça, frutifique, multiplique, enche a terra e domine. Teu pai, meu pai, nosso pai, vocês são mais importantes do que a moreia lá fora. E quando eu, teu pastor, teu profeta, chega perto de você, meu irmão, minha irmã, e te desafiar a ser melhor, é por causa disso que eu estou falando. Por causa da ordem desse pai, que é desonrado quando você não é o que devia ser. Deus é desonrado, meu irmão. Porque se o diabo prospera, destruindo todo mundo. Eu não gostei do que eu vi essa semana. Quando chega essa semana, soube daquele menino que se enforcou com o arame. Amigo, isso me deu um negócio dentro de mim, cara. Eu falei: não pode continuar assim. Quem tem que multiplicar não é a morte. Quem tem que multiplicar é a vida. Eu encerro dizendo que o título dessa mensagem se chama Crescer, Expandir, Florescer e Multiplicar. Crescer, expandir, florescer e multiplicar. Por isso que eu te mandei o link. Vá fazer o treinamento para ser o melhor técnico de celular que você puder. Porque você foi criado para multiplicar. Sua filha nasceu hoje e ela precisa de um pai muito crente, muito espiritual e muito próspero. Porque assim Deus quer. Sua filha não vai ficar ouvindo você dizer não tem, não tem, não tem, não dá, não sei, não sei, não tem, não dá, não sei. Isso não glorifica a Deus. Essa morte na cruz foi para te comprar da mão do Satanás e para te perdoar e dizer: você é livre para ser tudo isso que a Bíblia diz que você deve ser. Isso te ajudou, irmão? Em memória de Jesus, comamos e bebamos nós também. Pai bendito, nesta hora, nesse lugar, nós comemos esse pão e bebemos esse suco, que representa o teu sangue, para te agradecer por termos sido comprados na mão de Deus, quando éramos destinados à perdição, e o Senhor nos entregou na mão de Cristo, nosso novo Adão, nosso irmãozão. Obrigado porque também nós somos perdoados. Obrigado porque o Senhor apagou as nossas dívidas. E comprados e perdoados e livres, e em obediência à tua palavra, em obediência ao teu comando, nós hoje aprendemos que
fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Obrigado porque os céus nos foram entregues. Os céus nos foram entregues. Obrigado, Senhor, porque nós temos um patamar maior do que o de Salomão e do que o das plantas. E por mais que nossa mente tenha sido brocada, destruída, acabada, submetemos a nossa mente a uma transformação diária, porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, porque o Senhor nos quer crescendo dessa maneira que foi lida. O Senhor nos quer expandindo, florescendo, multiplicando e infestando esse mundo com a tua palavra. Caia por terra todos os espíritos malignos. Caiam por terra as forças do mal que falam bobagem o tempo inteiro. Caiam por terra as vozes que vão sair amanhã trepada no seu cangote, falando besteira no seu ouvido. Caiam por terra traumas e vozes do passado, demônios que tentam te fazer ter medo do futuro. Caiam por terra. Caiam por terra vozes que travam sua caminhada, vozes que fazem você ficar todo paralisado, paralisada, vozes que fazem você recuar. Caiam por terra, e que a voz desse Pai lindo, a voz desse Pai que diz: você vai ser maior e melhor do que as plantas, porque assim será. E cada passo que este homem e esta mulher derem, eles vão vendo que vai dando certo, que vai dando certo, que vai dando certo. E o perfeito amor lança fora todo medo. E no lugar do medo entra a coragem. No lugar do medo entra a firmeza. No lugar do medo entra a segurança. E no lugar dessa segurança vem esperança. Pai, que essa igreja, esse ministério Cristão Emanuel, junto com tantas outras nesse mundo, sejam também a porta dessa grande salvação. Que esse povo saia daqui levantado hoje, Pai, cabeça para cima. Esse povo saia daqui hoje sem timidez. As correntes que amarram a torceira deles sejam quebradas. As cordas que os amarravam sejam quebradas. E que eles sejam expandidos e multiplicados. E não haja limite para o crescimento desse povo. Guarda nossos corações. E muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu, por tudo que está acontecendo, por tudo que vai acontecer nesses próximos dias, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito, a comunhão de Deus Pai e esse amor eterno de Deus esteja sobre você, meu irmão, seja sobre você, minha irmã, e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Vá nessa força.